Olá, muito boa tarde. Agora meio-dia está no ar o Jornal da Assembleia. Veja os destaques desta sexta-feira, dia 23 de maio. Audiências públicas do Orçamento 2015. Em Araçatuba e Bauru, saúde, educação, segurança e cultura são as prioridades. Prefeitos de várias cidades ganham mais verbas para o interior. Audiência pública discutiu superlotação e atuação de facções em presídios paulistas. Agora no Jornal da Assembleia. Começamos falando ao vivo com o repórter Mauro Friesman, que tem as informações sobre os trabalhos dos deputados hoje na Assembleia. Boa tarde, Mauro. Boa tarde, Raquel. Boa tarde, Sérgio Everton. A sessão plenária da Assembleia Legislativa começa daqui a pouco, a partir das 2h30 da tarde, no plenário Juscelino Kubitschek, apenas para os temas sobre os pronunciamentos sobre temas livres dos deputados estaduais. Hoje, sexta-feira, como de praxe, não há discussões nem votações de matérias em plenário. A próxima sessão deliberativa está marcada para acontecer na terça-feira da semana que vem. E você vai conhecer agora os projetos de lei que foram aprovados nesta semana na Assembleia Legislativa. O plenário da Assembleia Legislativa aprova projetos de lei de autoria parlamentar. Conheça as propostas. Projeto do deputado Elson Gasparini, do PSDB, obriga o governo a promover anualmente campanha estadual de orientação e prevenção de acidentes domésticos. O Estado de São Paulo terá diretrizes para o turismo religioso. Define projeto de lei aprovado de autoria do deputado Dilmo dos Santos, do Partido Verde. Matéria aprovada do deputado Luiz Moura, do PT, institui o programa Ilhas Verdes para combater as ilhas de calor urbanas no estado. Para valer como lei, os projetos precisam ser sancionados pelo governador Geraldo Alckmin. A repórter Ana Calini tem as informações ao vivo sobre a sessão solene que celebra os 95 anos da Sociedade Rural Brasileira. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Raquel. Terminou agora há pouco essa sessão solene em homenagem aos 95 anos da Sociedade Rural Brasileira, entidade que foi fundada no dia 19 de maio de 1919 aqui na cidade de São Paulo, mas que representa os produtores rurais de todo o país. Quem solicitou a sessão foi o deputado Elson Gasparini, do PSDB, que destacou principalmente a importância da entidade para as questões agrícolas paulistas aqui no estado de São Paulo. Essa sessão contou com a participação também da secretária estadual de Agricultura e Abastecimento, Mônica Bergamaschi, ela que foi diretora da sociedade e frisou sobre o bom relacionamento da entidade com o governo de São Paulo, principalmente na questão de políticas públicas para o agronegócio. O presidente da Sociedade Rural Brasileira também esteve na sessão solene, Gustavo Diniz Junqueira, que assumiu o cargo em março deste ano, fica durante 3 anos e falou sobre os principais desafios da entidade. Primeiro, criar uma consciência da sociedade em relação à importância do agronegócio para o desenvolvimento do nosso país. E, claro, apoiar sempre o produtor rural, criando ambientes favoráveis para o agronegócio. Sérgio. Obrigado, Ana. Cidade de Araçatuba recebeu a Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento para discutir o Orçamento Estadual de 2015. No eixo da SP-300, a via Rondon, Araçatuba fica no noroeste do estado, a 530 quilômetros da capital. Na Câmara Municipal foi realizada a 10ª audiência pública do Orçamento 2015. O encontro foi presidido pelo deputado Davi Zaia, do PPS, membro efetivo da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento. O suplente de deputado Dilador Borges, anfitrião em Araçatuba, indicou à comissão obras viárias para preservar vidas em estradas da região. Na rodovia Assis Chateaubriand, que é a 425, nós temos grandes problemas ali, que é problema de trevo, como Braúna, Clementina e Santópolis do Aquapeí, onde foi ceifado vidas dali. São trevos, cruzamentos em nível perigoso. O deputado Francisco Tito, do PT, acredita que as audiências do orçamento fortalecem a democracia. A importância destas audiências públicas é muito grande para o nosso Estado, para que a gente avance e, sobretudo, essa participação da população nessa construção do orçamento. O deputado Enio Tato, do PT, primeiro secretário da mesa diretora, defendeu o orçamento regionalizado e impositivo. As audiências públicas atendem e muito. É um momento que a gente escuta os pequenos municípios, aqueles que não têm a possibilidade de chegar até uma Secretaria de Estado,
quanto mais ao governador. Então é o momento deles se expressarem, deles fazerem as suas reivindicações, encaminhar os pedidos aos parlamentares para que seja contemplado no orçamento, o grande orçamento do Estado de São Paulo. As prioridades apontadas na audiência foram saúde, educação e segurança pública. A questão da saúde, a questão da educação e a questão da segurança, também como os temas prioritários no entender das pessoas que participaram aqui desta audiência, como temas importantes e prioritários para constarem do orçamento do Estado de São Paulo. Daqui a pouco, o repórter Jorge Machado vai mostrar como foi a audiência pública do Orçamento 2015 na Câmara Municipal de Bauru. Uma semana que os passageiros de transporte coletivo sofreram com a greve dos motoristas e cobradores. Uma boa opção para o fim de semana é relembrar os tempos que tudo era mais tranquilo. E a repórter Viviane Cesarino está no Museu dos Transportes e mostra como tudo era diferente. Olá, Viviane, boa tarde. Boa tarde para vocês aí no estúdio, boa tarde a todos. Com certeza, naquela época, o trânsito deveria ser mais tranquilo, viu? Mas aqui no Museu dos Transportes Públicos de São Paulo, é um sossego a volta ao passado. Olha só quanta raridade que tem. A gente começa mostrando para vocês o primeiro bonde que circulou no Brasil a partir de 1859. Esse daqui já é o segundo tipo e ele é bem interessante porque ele é aberto dos dois lados, olha só, tem até uma criançada que está visitando o museu, aproveitando para descobrir, né, essas relíquias. E o museu ele recebe muitos visitantes interessados em como era o transporte daquela época. Um desses visitantes, uma dessas visitantes é a Jéssica. O que você está achando, Jéssica? Estou achando bastante interessante, nunca tinha vindo ao museu, né? Trouxe a galera da escola da MF Piratuba para a gente conhecer um pouco, saber um pouco dessas histórias, como que era esses ônibus, como que eles eram transportados, em que época e tudo mais. Muito obrigada pela sua entrevista e bom passeio. Agora eu vou mostrar para vocês, olha só que legal que já circulou pelas ruas de São Paulo. Um ônibus de 2 andares, circulou na década de 80 e esse ônibus era conhecido como o Fofão, inspirado naqueles ônibus que circulam em Londres, né? E é isso, o museu tem várias atrações, a gente consegue acompanhar a evolução, né, do transporte aqui em São Paulo, desde 1800 até agora, em São Paulo e também no Brasil. E eu vou conversar com o seu Henrique de Santoro, que é o administrador do museu. As pessoas ficam encantadas, né? Com certeza. Ainda bem que isso acontece, porque realmente é uma história inesquecível. E se as pessoas tiverem essa capacidade de conhecer o nosso espaço, vão se encantar. Essa é a palavra. O museu está aberto de que dia de semana, a partir de que horas? Nós ficamos abertos. O nosso espaço aqui ele vai dar de terça a domingo, das 9 às 17 horas. Tá? Então nós praticamente só não abrimos às segundas-feiras, que é feita uma manutenção, uma limpeza para poder melhor oferecer um local bem cuidado ao público, né? Tudo de graça. Sim, a entrada é franca, é gratuita e nós oferecemos esse espaço gratuitamente para o nosso público. E tem fotografia também, né? Tem outras curiosidades também. Ah, sim. Esse espaço que vocês estão conhecendo é um espaço reservado às viaturas, né? Os bondes, aos ônibus, a mostrar um pouco dessa história. Nós temos um grande acervo fotográfico aqui no nosso salão de fotografias, mais uma parte de móveis, instrumentos, enfim, temos muita coisa a oferecer. Muito obrigada pela sua entrevista. Então, o Museu dos Transportes, ele fica na Avenida Cruzeiro do Sul, número 780, é bem pertinho da estação Armênia do metrô. E o telefone é o 33158884, lembrando que é tudo de graça essa viagem no tempo aqui. Nós voltamos ao estúdio. Ok, Viviane. Vamos ver como está o trânsito em São Paulo. Você vê aí imagens ao vivo da Avenida Mercúrio e Avenida do Estado. É o cruzamento aí da Avenida Mercúrio com a Avenida do Estado, perto do Mercado Municipal de São Paulo, no centro da cidade. Como de costume, o trânsito é bem complicado por causa do excesso de veículos. Confira agora a previsão do tempo para hoje. Em São Paulo, amanheceu com chuva e deve ficar assim o dia todo. A mínima foi de 16 graus e a máxima chega aos 21 graus. Vamos ver como fica o tempo no interior do estado.
Em Campinas, a máxima chega aos 24 graus. Em São José dos Campos, os termômetros chegam aos 23 graus. Em Sorocaba, a máxima vai ser de 22 graus e em Ribeirão Preto, a temperatura vai até 27 graus. Você vai ver depois do intervalo. A audiência pública na Assembleia discute a PEC que assegura o direito ao adicional noturno para policiais e bombeiros militares. E veja também, prefeituras ganham mais recursos com a assinatura de convênios do Palácio dos Bandeirantes. A gente volta rapidinho, não saia daí.